que eu senti no corpo? Falta de ar, a visão toda ficou turva, um enjoo, uma tontura tremenda, o corpo todo quente, mas as extremidades muito geladas. E aquela frase, né, que os mineiros gostam, né? Onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou. Eu não sabia, foi um apagão real que eu vivi. Você certamente já ouviu falar sobre burnout. Depois da decisão da atleta Simone Biles de desistir das Olimpíadas, o alerta sobre essa síndrome ficou ainda maior. E para entender mais sobre esse assunto, hoje eu tô aqui com a minha amiga jornalista Isabela Camargo, que passou por uma situação de burnout ao vivo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Mari. Tô bem feliz de estar aqui contigo. Que bom, eu também. E também tá com a gente o psiquiatra, o Dr. Luiz Oldan, mais uma vez aqui no Conexão Viva Bem. Obrigada, doutor. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Vamos, antes de mais nada, esclarecer o que é o burnout, porque eu acho que essa é uma dúvida muito frequente ainda. A gente tem ouvido muito falar sobre essa palavra, mas acho que as pessoas ainda têm muitas dúvidas. O que é o burnout? Bom, chegar à conclusão do que é o burnout já é um tema complexo, né? Porque ele é considerado uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, que anteriormente não era sequer reconhecido por grande parte dos manuais diagnósticos de saúde e doenças. No entanto, a partir de janeiro desse ano, na Classificação Internacional de Doenças, né, na CID, na sua 11ª edição, ele é reconhecido então como um fenômeno ocupacional, como uma questão que acontece relacionada ao trabalho, necessariamente relacionada ao trabalho. Até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e a Isa me corrigiu, né? Não é uma doença ocupacional, é um fenômeno ocupacional, né? Porque justamente doença tem um critério assim único, exclusivo de causa que faz com que seja considerada uma doença. Então, aquilo causou essa doença. Quando a gente fala de um fenômeno ou uma síndrome, a gente não tem essa causa específica. Geralmente é algo multifatorial, é um conjunto, né? Então, primeiro, ele é um conjunto de sinais e sintomas que tem várias causas. E esses sinais e sintomas são prioritariamente mentais, prioritariamente relacionados às emoções, mas que também se expressam no corpo, com irritação, com fadiga, com cansaço, exaustão, irritabilidade, dificuldade de tomada de decisões. Então tem uma série de sintomas que a gente vai conversando aqui ao longo do tempo para entender, que fazem com que se classifique este fenômeno, o burnout. Você acha, Isa, que está havendo uma banalização desse termo, burnout? Sim, Mari. Essa definição que o doutor trouxe, ela é irretocável. Para mim, o burnout, por tudo que eu vivi, é a ausência de si mesmo. Você abre tanto a sua vida, você se deixa tanto para depois, em detrimento daquilo que você se comprometeu. E vivemos isso mais por conta de uma ilusão de que nunca nada vai nos acontecer, né? Depois eu me cuido, depois eu faço e tudo mais. E aí, respondendo a sua pergunta, Mari, sim, está acontecendo a banalização do burnout. Eu tenho falado sobre isso, inclusive, com muita frequência, porque existe uma grande diferença entre cansaço e exaustão. E o burnout não é um cansaço momentâneo, não é um período do mês ou do ano que você está vivendo um estilo de vida mais puxado. O burnout, ele é a consequência de um estilo de vida insustentável, né? No meu caso, foram mais de 2 anos vivendo um estilo de vida insustentável, e era um estilo de vida vivido por mim, reconhecido por várias pessoas ao meu redor, mas justamente por essa ilusão de que tudo bem, já passa, já melhora, né? E aí sim. E aí a banalização, Mari, é justamente por conta dessa confusão entre cansaço e exaustão. Quando você está cansado, você descansa e volta para o seu ponto original. Você descansou, voltou animado, entusiasmado. Dormiu um pouquinho, recuperou, beleza. Pronto. Quando você está exausto, você descansa e continua cansada. Você tira férias e o entusiasmo não é retomado. Então, quando você está cansada, você precisa descansar. Quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. Como é que a gente lida com o burnout? Aumentando a resiliência. Como é que se aumenta a resiliência? Aprendendo a se recuperar e possibilitando períodos de recuperação. Perfeito. Então, quando uma organização não permite que o seu colaborador se recupere, não dá esse tempo de recuperação, e esse tempo de recuperação não necessariamente é uma folga, ou não necessariamente são férias, mas nas férias poder não trabalhar,
né, nos períodos de final de semana, poder não ser acionado. E poder fazer pausas ao longo do dia também, né? Porque essa história que a pandemia trouxe de fazer reunião, call, né, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem nenhum intervalo, cara, isso é insustentável, como a Isa falou. É insustentável, é brutal. Né? Vira um estilo de vida brutal. Exato. Ô Isa, e você teve o apagão ao vivo, fazendo a previsão do tempo. Né? Conta pra quem não viu, pra quem não soube, enfim, como é que foi. E como é que foi a sua sensação de ser diagnosticada com burnout? Mari, eu já estava há 2 anos acumulando muitos sinais e sintomas. Eu estava já há 2 anos acumulando muitos problemas de saúde. Eu já tratava já com 5 especialistas. Todos falavam, inclusive, sobre o meu horário de trabalho e o que eu fazia nessa hora de trabalho. Que era madrugada, né? Madrugada. Então, uma coisa também é importante a gente dizer, Mário, é o seguinte, não é só o número de horas que você trabalha, mas o que você faz dentro desse número de horas. Então, é evidente que eu não consigo estar aqui falando com você que está nos ouvindo e falar ao celular. Não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você sabe muito bem disso. Só que naquele estilo de trabalho que eu estava, sim, eu era exigida para fazer mais de um jornal ao mesmo tempo. Então eu estava fazendo um trabalho já pensando no minuto seguinte. Então isso por longos períodos, né? E a palavra longos períodos explica bastante coisa. Então eu já estava há 2 anos vivendo essa rotina. Os médicos sempre diziam, então, o horário é muito ruim para você. Tem pessoas que trabalham de madrugada e não tem tantas consequências. Eu jamais conseguiria. A gente subestima demais as consequências do estresse no nosso corpo. De fato é isso. Aí, um belo dia, eu já estava chegando no nível máximo do burnout. Qual é o nível máximo? Eu já tinha passado por todos os problemas físicos, hormonais também. E aí eu comecei a ter crises nervosas, crises ansiosas, comecei a ficar muito agressiva, isso é uma característica bem comum em quem tem o burnout, até ter ideias suicidas. E a ideia suicida, ela vem justamente num corpo que já fez tudo o que pôde para se equilibrar. E você fala, poxa... Para tentar se equilibrar, né? Não consigo. Tá? Então, aí eu, num belo dia, eu estava lá fazendo a previsão do tempo, falando das capitais do país, e eu travei no Paraná. Eu não conseguia lembrar a palavra Curitiba. Ah, mas isso é muito simples, né, doutor? Existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e esquecer onde você mora. Então, eu acho que depois de eu ter vivido... Você é do Paraná, não é? Eu sou do Paraná, exatamente. Então, eu esqueci o nome da capital do meu estado, Mari. Não é que eu esqueci a capital de um estado que eu nunca fui, ou falo poucas vezes, né? Você já fez a previsão do tempo, você sabe, tem capitais que a gente fala sempre, né? Especialmente. Mas, nesse caso, veja, foi uma situação muito simples, corriqueira. Mas, naquele momento... em que eu travei, no Paraná, eu não vinha a palavra Curitiba. O que eu senti no corpo? Falta de ar, a visão toda ficou turva, um enjoo, uma tontura tremenda, o corpo todo quente, mas as extremidades muito geladas. E aquela frase, né, que os mineiros gostam, né? Onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou. Eu não sabia, foi um apagão real que eu vivi. Alguns médicos depois que conversaram comigo dizem, né, se você tivesse desmaiado, teria sido melhor. Por quê? Porque a dor invisível é difícil ser reconhecida, né, quando você está ali tendo aquele colapso. Então, fora, as pessoas perceberam que eu só esqueci uma palavra, mas dentro eu estava colapsando. Porque eu acho que a dor da solidão, de você também não se sentir acolhida na sua dor invisível, como você falou, é algo que potencializa muito tudo isso, sim, né? Sim. E aí, tive o burnout, vivi esse apagão. Veja, eu ainda finalizei o meu expediente e aí eu fui ao psiquiatra. Sob risco de convulsão. Ele falou, Isabela, não deu 5 minutos, ele falou, você tá vivendo um burnout. Eu falei, não, doutor. Outro dia eu entrevistei uma pessoa que falou que tinha burnout, eu não tô com burnout, eu amo o que eu faço, imagina. Aí que caiu minha ficha, eu falei, poxa, eu estou recusando acreditar que eu estou vivendo o burnout. Então, depois de um burnout, o profissional, ele vive realmente um processo de vazio existencial, porque ele justamente adoece, eu posso dizer pelas 4.000 pessoas que eu já conversei, justamente por ter feito demais aquilo que ele ama. E aí há uma incompreensão, uma incoerência, ele fala, ué, mas então,
que eu faço? Se o que eu amo e o que eu faço bem, eu estou fazendo demais. Aí entram os limites. A gente precisa saber cada vez mais estabelecer, né, as nossas fronteiras. Para as pessoas que estão vendo a gente, quais são os sintomas que podem indicar que a pessoa está passando por uma síndrome de burnout? O burnout ele tem 3 domínios essenciais. O primeiro deles, a exaustão. E é isso, né? Não é um cansaço simples, é uma falência quase completa aí das suas funções cognitivas, da sua capacidade mental e da sua capacidade física, né? Então, de fato, cansaço, impaciência, irritabilidade fazem parte dos sintomas relacionados a essa exaustão. Dificuldade de tomada de decisão, mas não para por aí. O segundo grande domínio é a despersonalização, que é a ausência de si mesmo. Que é assim, eu não me reconheço mais, eu não reconheço mais a dor das outras pessoas ou sequer a alegria das outras pessoas. Eu passo a não me conectar mais. E o terceiro domínio, que aí vem a grande questão dessa relação com o trabalho, que é a baixa realização profissional. Eu só me dei conta de que eu estava me ausentando de mim mesma e que eu estava vivendo um estilo de vida insustentável depois da demissão. E hoje, depois de quase 4 anos de eu ter vivido meu burnout, depois de muita terapia, depois de uma mudança tremenda de estilo de vida, eu consegui compreender o que é inegociável hoje para mim. Então, as minhas horas de sono, o meu tempo em off. Então, hoje é coerente para mim isso. Naquele momento não era. Então, foi uma jornada de muitas terapias, de muita mudança de medicamentos, né? Porque não é o primeiro medicamento que vai recuperar os seus neurônios que estão destruídos. Assim como a gente tem que tomar um remédio para recuperar uma lesão no joelho ou na pele, a gente vai ter que tomar, em alguns casos, remédios para recuperar a parte cognitiva. Porque essa reintegração ela vai depender de vários fatores, mas principalmente, primeiro, a pessoa estar preparada para retornar, né? Então, muitas vezes o afastamento ele precisa ser maior mesmo, até para que ela tenha tempo para se recuperar e aprender novas ferramentas e novos recursos, porque não se aprende novas ferramentas de habilidade social, não se aprende novos recursos em 15 dias. Mas também tem aí a função da empresa. Se alguém ali sofreu burnout, é porque existe também algum componente cultural da organização que não está bem, em termos de cobrança, em termos de estigmatização da falha, né? O estigma atrasa em até 10 anos tratamentos de saúde mental. Isso é muito importante. É muito importante. O preconceito, né, e a negação principalmente, né? Negação relacionada a esses problemas todos, são fatores que pioram a condição da pessoa. E se isso não modificar, é quase que colocar algum dependente de álcool para trabalhar numa festa open bar. Né? Colocar um diabético para trabalhar numa bombonière. Se as empresas não afastam, né, quem precisa, o que essa pessoa que vai ter que continuar trabalhando pode fazer para ficar melhor? Tem algo que ela possa fazer? Com certeza. Muitas vezes, para as pessoas que vivenciam um burnout e entendem que a organização não vai tomar nenhuma providência e não vai mudar, o ideal é sair. Muitas vezes isso não é possível. Quando isso não é possível, eu preciso começar a me proteger. Principalmente começar a me proteger antes do burnout se instalar. Porque depois que ele está instalado é muito mais difícil. Muito mais. Então a prevenção é essencial a partir de um estilo de vida mais saudável. Ou seja, com alimentação adequada, priorizando a alimentação natural em detrimento de processados e ultraprocessados, sono, né? A Isa falou sobre isso, inclusive pessoas que vivem jornadas de trabalho noturnas são mais propensas à obesidade, doenças cardiovasculares, transtornos mentais, além do próprio burnout, que o trabalho noturno já é um fator de risco per se para o burnout. Mas também não usar substâncias, né? Então, redução de álcool, muita gente usa o álcool como um recurso de relaxamento para o trabalho, para o estresse do trabalho, e isso está completamente inadequado, né? Porque isso, por mais que te dê um relaxamento momentâneo, o dia seguinte é pior, e os dias seguintes vão ficando cada vez piores, porque você está agredindo seu corpo. Ele já está sofrendo tanta agressão no trabalho, e aí você próprio agride o seu corpo fumando, bebendo ou usando outras coisas, outras substâncias, né? Então, cuidar para ter um estilo de vida mais saudável, isso é essencial para a prevenção do burnout. Atividade física? Atividade física, essencial. Mas pedir para quem está vivenciando o burnout fazer tudo isso é quase cruel. Porque ela já está se cobrando demais.
ela já tá com a capacidade dela de compaixão, né, de autocompaixão, lá no pé. Você tá com burnout, você não pode beber, você tem que dormir, você tem que fazer atividade física, você tem que comer direitinho. Primeiro, você precisa excluir o que não combina mais com você. E aí eu proponho uma atualização de identidade, né, para você entender o que é coerente nesse momento. Isso vem muito do movimento, Mari, que eu criei, chamado produtividade sustentável. Nós queremos um mundo sustentável. Nós já sabemos que quando você tira mais do que coloca, vai ter desequilíbrio, mas o estilo de vida que a gente está vivendo é sustentável por quanto tempo? Então, o chamado que eu faço é de atualização de identidade. O que é mais coerente hoje com a idade que você tem, com o estilo de vida que você precisa ter, com as características do seu ambiente? Primeira coisa. E aí, você precisa eliminar pessoas, é uma faxina. Pessoas, internet, por exemplo, redes sociais, conteúdos que estão consumindo o seu tempo e a sua energia. Exato. Eu falo que o burnout, Mara, é um freio, não é o fim. Que lindo. Ele pode ser o fim dependendo de como você lidar com isso. É a vida querendo te devolver para o equilíbrio. Um equilíbrio que você perdeu justamente pelos excessos. E a gente sabe que até água demais, né, na plantinha vai fazer mal. Então o problema não é o trabalho, mas o excesso de trabalho. Pois é, né? E como o próprio nome já diz, home office levou o trabalho para dentro de casa. E com isso, desligar das tarefas parece cada dia mais difícil. Então, que tal a gente aprender dicas para se desligar e ter realmente momentos de folga? É o que a gente vai ver agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Você já parou para pensar se o seu trabalho te faz bem? E aqui eu não tô falando só de um dia difícil que você pegou um busão lotado para chegar no seu trabalho, mas também de uma sensação de cansaço físico e mental e de um negativismo relacionado à sua profissão. Esses sentimentos, quando somados a outros sintomas, como diminuição do rendimento, sensação de ineficácia, desesperança e perda de interesse, caracterizam um quadro que tem ganhado bastante destaque ultimamente. Sim, eu tô falando do nosso já conhecido burnout. Burnout. É importante notar que a classificação oficial do burnout como uma síndrome é algo recente. Foi na CID-11, proposta em 2019 e que só entrou em vigor no começo de 2022. A sigla significa Classificação Internacional de Doenças e nela o burnout é descrito como um estresse crônico relacionado ao trabalho. Ainda de acordo com o documento, ele ocorre quando a pessoa trabalha em um lugar onde o desgaste mental é maior do que ela consegue suportar. Mas é importante dizer que o burnout só está relacionado ao trabalho. E é totalmente errado você dizer que outras coisas causam burnout, como relacionamento ou, sei lá, o esporte. A não ser que o esporte seja seu trabalho. Deu pra entender, né? Fato é que o burnout está longe de ser algo corriqueiro e ser só uma simples insatisfação com o seu trabalho. E por afetar pessoas de maneiras diferentes, também não tem uma receita pronta para se prevenir ou para afastar totalmente o burnout. Mas algumas coisas podem ajudar, como praticar exercícios físicos, dedicar momentos só para relaxar e fazer terapia. Outra recomendação é achar meios para fazer algo que muita gente acha impossível: se desligar completamente do trabalho quando você estiver fora dele. Não vale checar e-mail do trabalho, pensar no relatório que você tem que entregar amanhã ou em outras demandas que você não conseguiu fazer hoje. A ideia é parar completamente de pensar nele e se dedicar a atividades que trazem bem-estar, como ler, ouvir música, pintar ou até regar suas plantinhas. Em casos mais extremos, você pode até tentar ficar totalmente longe do seu computador ou do seu celular. Se for muito difícil, você pode começar com um pouquinho de tempo, alguns minutinhos ou horas longe, e ir aumentando conforme os dias vão passando. Caso não seja totalmente possível ou que você trabalhe em um lugar que exija sua atenção fora do horário, o ideal é estabelecer metas ou jeitos de você dividir as tarefas com outros colaboradores, desde que nenhum deles também fique sobrecarregado. Ou então, vale também pensar em mudar de emprego. O importante é nunca forçar a barra e insistir continuar trabalhando mesmo se sentindo esgotado. Ter um autoconhecimento para saber quando se está esgotado é importante. Só assim você vai saber quando é hora de parar e fazer uma pausa para ter um dia a dia mais equilibrado. Conta pra gente, além do lado profissional, o burnout afetou outras áreas da sua vida? Afetou suas relações, suas amizades, afetou seu corpo, afetou tudo? Tudo.
tudo, Mari. Primeiro, até dentro do meu ambiente familiar, eu tive o apoio do meu marido e que, mesmo tendo o apoio dele, também achava muito estranha a minha agressividade. Eu fiquei sem dirigir quase 1 ano. Então foi praticamente 1 ano e meio para conseguir voltar a ter o raciocínio que eu tinha. Uau. Voltar a fazer as conexões que eu tinha. E tudo isso, Mari, sob muita pressão, muita cobrança, porque eu ainda vivia um trabalho público. Mas eu conheço muitas pessoas que não estão expostas como eu estava e também vivem muito sofrimento pela incompreensão e pela preguiça das pessoas de buscarem o entendimento de uma situação que não tem mais o que a gente fugir. Os números falam por si só, né? Eu tô aqui falando de burnout, mas hoje no Brasil você teria 30 milhões de brasileiros para falar sobre o assunto, né? Então, não tem mais como a gente resistir aos fatos. O burnout, Mari, ele afeta todas as áreas da sua vida. Quando não tem prevenção, e aí a pessoa entra num quadro avançado, doutor, como é que é o tratamento? É um tratamento longo, né? Tratamentos em saúde mental, tratamentos de transtornos mentais, não são tratamentos curtos episódicos. Vai levar um tempo até a recuperação completa e ela começa, primeiro, a partir do maior cuidado do indivíduo consigo mesmo, né? Então, aumentar esse nível de autocuidado. Mas para isso, neste momento, a gente vai precisar de muito suporte. E o suporte ele é oferecido através da psicoterapia, né? É necessária para que você comece a reconhecer os seus limites, para que você comece a buscar novas ferramentas para lidar e gerenciar o estresse de uma maneira melhor, mudando ou não de ambiente, e principalmente quando a gente tem de fato sintomas muito importantes, mesmo sintomas físicos, né, como esses blackouts, esses apagões, né, como a irritabilidade, a impaciência, a agressividade, os sintomas depressivos, as crises de ansiedade que podem acontecer relacionadas ao burnout, muitas vezes a gente precisa de fato de medicamentos. E o tratamento ele deve ser construído a partir das demandas do paciente, isso que é o principal. Né? Então tem que ter primeiro um vínculo e depois a construção dessa confiança e daquilo que é possível para a pessoa fazer. Não adianta eu, como médico, recomendar 30 coisas que a pessoa fale, tá, mas eu só consigo fazer 3 delas. Vamos negociar quais as 3 mais importantes? Né? Esse remédio não está me fazendo bem porque eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Vamos trocar? E um outro aspecto, né, que a gente já falou aqui umas vezes, mas que ajuda essencialmente também neste problema. Meditação. A meditação não é a panaceia, não resolve tudo, mas meditação é um treino de foco, um treino de presença, um treino de atenção. E estarmos presentes à vida, assim, no momento presente, é essencial. Porque o burnout ele também está relacionado à preocupação excessiva, a muita cobrança de coisas futuras que sequer aconteceram. Então, trabalhar também esse aspecto da meditação, o mindfulness, pode ajudar bastante. Eu sou suspeita para falar, daqui a pouco a gente volta nesse assunto então, porque agora é hora do Foi Notícia. Você sabia que só em 2022 o burnout foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional ou doença do trabalho? A gente falou sobre isso aqui. A gente vai saber o que mais foi notícia sobre o assunto nos últimos tempos. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Segundo a notícia, existe um afinamento da nossa massa cinzenta. O que isso causa, doutor? Isso é verdade? Olha, é verdade sim. A maioria das pesquisas tem evidenciado que, a partir do estresse crônico, existe um afinamento da região do córtex pré-frontal. A gente está diminuindo a nossa capacidade de planejamento, de tomada de decisão, que é responsabilidade dessa área. Ao mesmo tempo que, com muito estresse, existe o crescimento de uma outra área chamada amígdala, que é a área que controla as nossas emoções. Sistema de alarme do nosso cérebro, Exato. Né? Disparou e aí a gente vai para luta, fuga ou paralisa, né? E aí ele acaba disparando toda hora. O alarme é para quando alguém está invadindo a casa, não para quando entra uma mosca. Quando a amígdala cresce, quando entra uma mosca, já dispara. Então eu estou alerta todo o tempo. E isso desregula completamente a nossa parte hormonal, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, aumentando a produção de cortisol e adrenalina, que faz com que nosso corpo fique extremamente desgastado. Os nossos
hormônios do estresse. Exato. E nesse caso, a meditação, quando a gente estava falando, pode ajudar muito, porque ela faz exatamente o inverso, né? Ela aumenta a nossa ativação na área do córtex pré-frontal, diminui a ativação da amígdala e diminui também adrenalina e cortisol no nosso corpo. Exatamente. É neste ponto exato que a meditação ajuda. Bom, e a notícia traz uma análise que observou que mães com empregos remunerados têm 23% mais chances de sofrer de burnout que pais empregados. Mulheres, de fato, têm sofrido mais com a síndrome, Isa? Você conversa com as pessoas, você sabe disso, né? Sim. E agora, você é mãe também, você também sabe disso. Sim, sim. Agora, veja, é como nós já falamos, né? A banalização vem muito também por um pedido de socorro, né, dessas mulheres que estão vivendo esses momentos de exaustão dentro de casa por falta de apoio, não só do companheiro, do parceiro, ou de quem ela puder ter. Então, a mulher que já vive um estilo de vida dentro de casa, puxado, em um contexto profissional também de muita cobrança e de pouco espaço para recuperação, ela tem mais burnout. Porque quando você se negligencia, é o sintoma máximo de que você perdeu totalmente o controle do seu tempo, das suas decisões. E você não tem o contato com você, né? Que eu acho que isso é mais importante do que o controle sobre o seu tempo, mas o contato com você, né? O que você incluiu na sua vida para não perder esse contato com você mesma? Horas de sono são inegociáveis, pode ser a série que for, o convite de festa que for, dependendo do dia que eu do horário que eu tiver que acordar no dia seguinte, vou ter que dizer não, mesmo para coisas que eu queira. Então, o treino do não foi fundamental e eu fui validando, eu fui ficando mais forte com pequenos nãos dentro de casa para grandes nãos dentro do trabalho. Isso é muito legal, né, Isa? Porque eu acho que quando as pessoas têm medo de dizer não e de serem rejeitadas, sim, de não serem mais aprovadas, de não serem mais queridas, né? E o não tem esse... Ainda mais na nossa sociedade, né? Em que somos muito amigos, etc e tal. Então você fala não, você tem medo que as pessoas te rejeitem e passem a te excluir. E, na verdade, o que a gente faz no exercício do não é perceber que quanto mais não a gente fala, mais as pessoas respeitam a gente, mais elas querem a gente perto, né? Com certeza. Porque essa é a maior prova de amor que você pode ter consigo e pelo outro. É quando você é verdadeiramente capaz de colocar os seus limites, estabelecer uma relação de confiança e sem ficar muito argumentando. Olha, infelizmente eu não posso agora. E no trabalho, né, tem uma questão... Existem jeitos de falar não, né? Tem essa capacidade de negociação, de busca de suporte, né? Busca de recursos. Tem uma pesquisa da Gallup que fala, né? As principais causas, ou os principais gatilhos para o burnout são prazos excessivamente curtos, excesso de demandas, falta de negociação, falta de clareza na função, falta de evidenciar as expectativas. Né? Então, olhando para isso e negociando isso no trabalho, talvez a gente consiga reduzir o estresse. E eu queria deixar um recado aqui em relação ao estresse. Né? Tem uma pesquisa de Stanford que fala que aproximadamente 120 mil mortes ao ano nos Estados Unidos estão relacionadas a estresse. E é como a Isa falou, é o AVC, é o infarto e uma série de outras doenças que vão te matar devido ao estresse. Por isso, falar o não certo e ajustar a sua agenda se priorizando significa saúde. Gente, esse assunto rende demais. Conversar sobre burnout é super importante para que cada vez mais gente conheça o problema e possa falar abertamente sobre esse assunto com colegas de trabalho, com chefes, com amigos, enfim, com a família. Queria agradecer demais vocês, porque eu acho que a gente trouxe dicas importantíssimas. Vocês trouxeram dicas importantíssimas que vão ajudar muita gente. Obrigada, viu? Eu agradeço. Mari, estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu desejo a todos saúde e tempo de qualidade. Yes! Qual?